Bom, entrei no mercado em 1975, né? Eu tinha trabalhado anteriormente em outras áreas, a minha formação é em engenharia eletrônica. Eu tinha trabalhado na Europa, principalmente na área de sistemas de eletrônica de armamento, depois trabalhei um pouco na área de tecnologia bancária, plantei alguns sistemas online de bancos. E aí, em 75 eu vim ao Brasil e fui contratado pela então Brasil Seguros, né? Depois a GF, hoje Allianz, para ser o diretor de tecnologia e para implantar um sistema aqui naquela época era original, digamos, online, né? Onde todas as filiais da companhia ficariam online. Teve uma série de resistências, na época havia um formalismo muito grande quanto à necessidade de ter papel. As tarifas, na realidade, eram tarifas impostas pelo Instituto de Resseguros do Brasil, que era quem regulava o mercado, né? Então o pessoal não via muita necessidade de fazer cálculos online nem nada, porque a tarifa era única, né, pelo mercado. Mas nós achamos que podia simplificar o processo de cobrança, de registro dos dados dos clientes e tudo mais. Iniciamos o processo então em 75 e eu fiquei nessa função até mais ou menos 1983, acumulando outras funções na área financeira, na área de fundos de pensão. Acho que o mercado era como é hoje, na realidade, é concentrado em algumas companhias que dominam o mercado e depois tem uma série de outras companhias menores, né? A diferença talvez seja que naquela época todo mundo fazia um pouco de tudo, que você tinha o IRB como grande guarda-chuva, que você podia ter uma companhia minúscula e você repassava seguros, podia fazer o seguro da Petrobras, o seguro de empresas enormes, né, e repassava tudo para o IRB. Hoje em dia eu acho que o mercado tendeu a segmentar mais. Você tem companhias especializadas em garantias, companhias especializadas em garantia estendida, companhias a vida e previdência por necessidade até legal se separou também. Naquela época a vida era uma carteira dentro da companhia, né? Então acho que o mercado evoluiu no sentido de uma maior especialização. Eu acho que tem aí talvez um exagero, né, nisso, que a gente não pode ficar muito eufórico em relação a isso, para não criar decepções depois quando os problemas vierem, né? Eu lembro que a Espanha era a bola da vez há 5, 6 anos atrás e hoje é o país que tem o maior índice de desemprego, né? Agora, a situação é diferente, quer dizer, a Espanha é um país maduro, que de repente despertou aquela euforia toda, né, e perceberam que não era tão fácil assim, né? O Brasil tem características de riquezas naturais que o colocam num patamar superior à maioria dos outros países, né? Nós temos um país de extensão continental, temos petróleo, temos minério, temos água, parece incrível, mas temos água, temos commodities de um modo geral, né? Então eu acho que as condições do Brasil estão aí. A população brasileira evoluiu muito nos últimos tempos, mas eu acho que ainda tem um esforço muito grande a ser feito na área de educação. Eu acho que, para mim, o fulcro do problema está na educação, né? A atenção que nós somos da educação, porque que você percebe que surgiram vários, se chama hoje em dia de emergentes, né? Quer dizer, pessoas que galgaram categorias sociais melhores, mas, infelizmente, isso se traduz por mau consumo e mau consumo de coisas supérfluas, né? Eu, como, digamos, de origem tecnológica e tudo mais, fico meio triste de ver que hoje em dia todo mundo fala do tablet como se o tablet fosse a solução, o tablet nas escolas e tudo mais, né? Eu li recentemente uma pesquisa em que os microcomputadores foram distribuídos, os PCs foram distribuídos nas escolas, constatou-se que a maioria serve para joguinhos, né? Então eu acho que nós temos que realmente despertar o interesse da nossa juventude para o estudo sério e não para ficar na parte da superfície, do joguinho e tudo mais. Esse é um trabalho que vem sendo feito, a contribuição do setor de seguros tem sido muito boa, né? O esforço feito pelo Sindicato de São Paulo em particular,
de difundir seguro em todo o estado, começou pelas escolas e agora é difundido para outras categorias da população, né? Isso começou, digamos, honra seja feita, a ideia foi do Leôncio, né? O Leôncio de Arruda, presidente naquela ocasião do sindicato dos corretores, me chamou e até falou de maneira jocosa, falou, Paulinho, ele chama Paulinho, você sabe que eu tenho fama de tomar dinheiro das seguradoras, né? Aqui eu quero propor uma parceria em que nós vamos entrar com partes iguais. E realmente ele respeitou e honrou isso o tempo todo. Quer dizer, nós realmente entramos com partes iguais. Eu acho que os corretores foram mais proativos, pelo fato de eles serem mais numerosos e terem uma pulverização maior. Na realidade, eles puderam atingir o interior do estado todo. Nós, seguradores, ficamos um pouco mais restritos ao apoio ao programa, né? Não participamos tão diretamente, né? Quando o Mauro assumiu depois a presidência do sindicato, ele deu uma outra dimensão, ele saiu daquela dimensão que nós tínhamos que educar para proteger no nível das escolas, né? E deu essa dimensão de seguro em todo o estado, onde eles vão e fazem a pré-eleição para associações comerciais, para entidades de classe, para formadores de opinião. Então eu acho que o start deve ter sido dado por nós naquela época, graças à ideia do Leôncio, né? Nós apoiamos sempre a ideia, sempre trabalhamos em conjunto, e eu acho que hoje a coisa tomou um pé muito maior, né? E que o sindicato, sob o Mauro, aí tem desenvolvido bem. É uma das vertentes. Na outra vertente, ainda ligada à educação, eu depois que em 1993, que eu saí da presidência executiva da companhia, as normas lá da companhia são meio, tipo, com 60, 61 anos de idade, você tem que ir para casa, fica no conselho, né? Eu resolvi voltar a uma atividade que eu já fazia, já praticava antes, que era lecionar. Eu lecionei por muito tempo no ITA, no início da minha carreira, quando eu me formei no ITA, estava aguardando uma bolsa para ir para a Europa. Lecionei durante vários anos na FAAP, na área de administração, mais voltada para tecnologia, no final da década de 70, início da década de 80. E depois, como entrei para a vice-presidência da companhia, depois presidência, acabou ficando difícil manter as duas atividades em paralelo, né? Em 83, quando eu passei para o conselho, eu vi que ia sobrar tempo, eu voltei, graças ao convite lá do professor Luporini e do professor Almir, lá da FIA, eu voltei a lecionar, e com isso já se vão 8 anos que eu estou lecionando lá na FIA, e mais recentemente fui convidado aqui para lecionar na Escola Nacional de Seguros também, que é um braço da FUNESEG aqui, voltado para o ensino superior, né? E tenho me envolvido, então, dou aula de previdência, dou aula de teoria geral de seguros lá na FIA, e tenho me envolvido aqui no Conselho Superior da Escola Nacional de Seguros aqui de São Paulo. Participei da coordenação dos 2 primeiros cursos de MBA para indicar nomes e promover o curso, né? E hoje tenho me sentido muito envolvido nisso, e acho que uma das ideias que eu até trouxe aqui ao Mauro é que a gente faça um pouco uma união disso, como o Mauro também é vice-presidente da escola, né? Que a gente faça uma união desses esforços e que traga os alunos para participar dos eventos, né? Na avaliação que nós fizemos recentemente, os alunos se queixaram um pouco de ficarem alheios aos eventos que acontecem no mercado segurador. Então, acho que seria importante a gente levar os alunos a participar das palestras, das reuniões, para que eles sintam como é que é o mercado segurador na vida prática. Olha, o futuro do mercado de seguro, eu acho que ele reserva muita coisa, né? Se fala muito na participação no PIB, para mim isso é um não tema, tá? Esse tema aí eu acho que fica todo mundo muito polarizado em cima disso, né? As viagens que nós tivemos a ocasião de fazer, o privilégio de fazer pela federação, a China, a Índia, Taiwan, Japão, Coreia, né? O que a gente constata é o seguinte, que o tema principal não é realmente quanto o prêmio representa ao PIB, na minha visão, né? Mas sim qual o grau de penetração real dos seguros na sociedade
E aí, por exemplo, quando você vê toda a parte de previdência, de seguro de vida, é muito mais de quantos ativos representam em relação aos ativos totais do país, do que realmente esse fluxo que entra de seguros, né? No Brasil nós temos um fluxo, ano passado, os anos que passaram, muito forte na área de ramos elementares, devido ao aumento da carteira de automóveis, né? Esse é um ponto. Eu acho que na área de vida, inegavelmente, previdência é o carro-chefe, porque as pessoas percebem cada vez mais a necessidade de terem o seu próprio fundo de previdência, né? E na área de riscos industriais, coisa anda meio de lado, porque nós temos, por um lado, evolução de grandes projetos ligados ao PAC, ligados ao petróleo, ligados a ações governamentais. Por outro lado, a gente está assistindo à desindustrialização do país, de uma certa forma, né? Então, eu pessoalmente acho que seria bom, sempre fui contra o protecionismo, acho que o protecionismo é ruim. Por outro lado, você também abrir o país à importação de qualquer jeito, sacrificando a mão de obra local, eu acho que é ruim, né? Então, eu acho que nós teríamos que fazer um esforço de redução da carga fiscal e da carga trabalhista para incentivar mais gente a investir e criar mais empregos, né? Eu, pessoalmente, me assusta muito essa ideia de a gente se tornar um grande provedor de serviços e não ter fabricação e mesmo nas commodities que nós temos aqui, a gente exportar commodity bruta, em vez de pré-processar a commodity aqui para ter o valor agregado revertendo para os brasileiros, né? Eu acho que esse é o grande esforço. Eu acho que o mercado de seguro tem um crescimento enorme a ser feito, os números todo mundo sabe, né? Seguro de automóvel representa um percentual ainda entre 1/3 e uns 35% mais ou menos do potencial que tem. Seguro habitacional, nós já vemos e infelizmente estamos vendo aí que está mal coberto, né? Mas recentemente a gente chega à conclusão que quase todas as catástrofes que ocorrem não tinha cobertura, né? Quando na realidade não existe cobertura impossível, no meu entender. Existe a cobertura mal feita ou mal taxada. No Japão tem cobertura para terremoto. Você fala, poxa, mas pode fazer cobertura para terremoto? Pode, desde que seja taxado corretamente, né? Então eu acho que nós temos que fazer a lição de casa aí, né? De rever como é que nós aceitamos esses riscos para fazer de uma maneira mais conveniente. O conselho que eu dou para todo mundo é meio decorrente, todo mundo diz, bom, mas aí você é autorreferente. Pode ser difícil, né? Quando você chega numa determinada faixa da tua vida e você acha que fez coisas que te agradaram e tudo mais, é difícil você não ser autorreferente nisso, né? Eu, para mim, acho que estudar é o ponto fundamental. Eu fico muito contente, e é uma das razões de alegria minha da aula de novo, conviver com gente que eu estou vendo que está interessada em progredir, em estudar, né? Eu fico muito satisfeito em qualquer que seja a coisa, né? Agora mesmo eu estive em Florianópolis, peguei lá um táxi, um rapaz de 25 anos de idade, casado com a filha de um pescador, ele de origem bastante modesta, ele lá se preocupando em estudar inglês, porque ele é motorista de táxi, que com a Copa vão precisar de gente bilíngue, né? Essa ideia de que você pode ganhar dinheiro fácil, sem esforço, é muito nociva, né? Eu acho que não existe isso, a menos que você parta para outros ramos de atividade, né? Então, o conselho que eu dou muito é esse, é estudar, analisar a concorrência em outros países também, de maneira isenta, né? Não é que tudo lá seja bom, né? A gente sabe muito bem que muitas coisas na China funcionam porque o salário é baixo, porque não tem previdência social, então não adianta a gente querer copiar o modelo de lá, né? Mas temos que aproveitar as coisas boas. Eu recentemente passei o final do ano na Austrália, onde meu filho está morando, né? E me dediquei um pouco a estudar como é que funciona lá a previdência e o seguro de saúde, né? E depois vi com surpresa que os estudos, por exemplo, da OCDE citam a Austrália como modelo na área de previdência. O sistema australiano de previdência é uma coisa extremamente simples. O governo paga 8%, ou 9% agora, do salário do indivíduo que ele contrata por um fundo de pensão.
O indivíduo pode contribuir com alguma coisa a mais com isenção fiscal e ponto. Isso aí é o que tem como fundo de previdência, né? Na área de saúde, o governo impõe um imposto para todo mundo, para cobrir o seguro de saúde, e para quem tem rendimentos acima de um determinado valor e para quem tem idade acima de um determinado valor, ele impõe que a pessoa tenha um plano particular para descarregar um pouco a parte do governo. Eu achei que uma coisa que parece, eu quero até estudar mais a fundo, né? Me pareceu de extrema simplicidade, agora funciona para atrair pessoal muito jovem e isso que eu acho que é a força da Austrália, a força do Canadá, a força da Inglaterra, né? Que eles atraem pessoal qualificado, né? Eu acho que o problema básico nosso é a qualificação. Nós temos que realmente pegar todo esse pessoal que está aí, não importa se vamos dar iPad para eles na escola ou não, temos que fazer com que eles sejam preparados e que eles estudem. Eu acho que a academia tem um papel primordial aí a fazer, né? Eu falei muito da escola, né? A escola, na realidade, é uma entidade submetida a regras do MEC, que tem que seguir um ritual e tudo mais, que é bom. Eu acho que tem que ter isso, mas ela tem um escopo bem definido, né? De formar profissionais e pós-graduados na área de seguros, né? Administração de seguros. Eu acho que a academia tem um escopo mais amplo. A academia é um ponto de encontro de pessoas que têm gosto pela vida acadêmica, que têm gosto pelos aspectos mais intelectuais da coisa, né? E que pode justamente ser um foco um centro de reunião disso tudo, né? Eu acho que o fato de premiar, por exemplo, trabalho, sempre foi uma coisa que eu favoreci muito, né? Porque eu acho que toda a interação com a academia sempre é muito, entre a academia e os alunos e os profissionais, é muito útil, porque, por um lado, você tem aqui pessoas que acumularam um cabedal de conhecimentos que pode transmitir para os outros, e, por outro lado, você tem do lado de lá gente que traz ideias novas, porque também você não pode sentar um pouco na glória e dizer, bom, eu agora sei tudo, vou ensinar para os outros, né? Eu, pessoalmente, toda vez que vou para uma aula, vou com o propósito de aprender muito e aprendo muito, porque você acaba tendo uma visão de uma pessoa que está vivendo em outro contexto, né? No nosso contexto, a gente sempre disse, não, internet para seguros não vai funcionar, porque tem um formalismo, tem isso, tem aquilo, né? Eu constato que hoje em dia, cada vez mais, a internet é uma força dentro dos seguros, né? Talvez, não quero dizer que isso vai eliminar o corretor, é aí que eu acho que está o grande ponto crítico, né? Os corretores se sentem ameaçados, que vão ser substituídos. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que eles é que têm que se adequar também para usar o internet para suprimir aquelas tarefas mais enjoadas e mais burocráticas, né? Então, eu acho que com os jovens você acaba aprendendo por causa disso, né? Eu, na Austrália, agora fiquei surpreso, fui procurar uma livraria, eu sempre gostei de livraria, e procurar livraria, não achei nenhuma livraria. Então, me disse, não, livraria tem nas faculdades, né? Falei, como é que as pessoas, compram tudo por internet, então os Amazon e e-books e tudo mais funcionam. Eu tenho uma certa resistência a isso, mas de repente o futuro é esse, né? Então, eu acho que a academia tem que promover esse encontro de tendências, esse debate de tendências, como ela tem feito, né, promovendo esses seminários, para que você possa entender como é que o mundo está funcionando, né? Eu acho que não vejo academia no sentido de uma academia brasileira de letras, onde você tem lá as pessoas que detêm a sapiência e que divulgam para os outros. A academia é um centro onde nós, acadêmicos, temos que aprender com o mundo que nos cerca para evoluir ou vice-versa também, impor algumas regras ou algumas normas que talvez estejam negligenciadas, né? Eu acho que biblioteca tem que ficar num lugar onde você tem acesso fácil, né? Voltando ao exemplo do Canadá e da Austrália, que são dois países que eu visitei o ano passado, as bibliotecas públicas, como a de Nova York também, são uma coisa que fica na área central da cidade. A biblioteca pública, e você entra lá, você vê um monte de gente fazendo trabalhos para a faculdade lá, né? Então, eu acho que a biblioteca tem que ser um lugar onde você tem acesso fácil e que você se sinta bem,
para você poder pesquisar a respeito do assunto. A nossa aqui, eu acho que o local é muito agradável, mas nós estamos fora do ponto central, né? Os alunos estão lá na escola fazendo trabalho, então quando eles têm que consultar alguma coisa, eles vão à biblioteca que é lá, né? Por isso surgiu essa ideia de concentrar as duas bibliotecas num lugar, né? Para facilitar o acesso aos alunos. Eu acho que negócio de livro é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, tenho no meu iPad praticamente todos os livros que eu quero levar numa viagem. Então, antigamente, quando eu viajava, a parte mais complicada. Minha mulher sempre achava graça, né? Porque eu colocava 3 calças, 2 camisas, não sei o quê, e depois passava um dia angustiado, escolhendo os livros que eu ia levar, porque eu não sabia o que eu ia querer ler durante o período. E voltava com um monte de livros não lidos, né? Atualmente a mesma coisa acontece, só que está dentro do iPad. Então, na realidade, eu volto com menos problemas. E tem acesso, né? Em determinado momento te deu a ideia, puxa, eu queria ler tal trecho de tal livro, não sei o quê. Está aqui dentro do meu iPad, né? O que não impede que quando eu chego em casa eu gosto de abrir um livro físico, né? E virar, mexer, voltar atrás. Eu acho que tem um sentido, mesma coisa que CD, música, né? Música, eu compro muita da minha música, hoje é comprada no iTunes Store, né? Mas de vez em quando eu sinto falta de ler lá a capinha do livro. Então é uma questão de hábito, né? Eu acho que a academia, pelo fato dela ser independente de corretor, de segurador, ela é uma academia independente, né? Ela tende a se tornar o polo principal de pesquisa do mercado, né? Eu acho que a gente deveria fomentar de uma certa forma. Nosso mercado pesquisa pouco, na realidade, né? Nosso mercado é um mercado que foi originário da época de estatização, do resseguro. Então, as cabeças pensantes, na realidade, ficaram concentradas um pouco no IRB e na SUSEP, né? Você pega o material, por exemplo, publicado hoje nas revistas da Escola Nacional de Seguros, você vai ver uma enorme quantidade de pessoas da SUSEP que fizeram mestrado, fizeram doutoramento e que se dedicam a temas acadêmicos, né? Que é uma coisa interessante, mas eu acho que nós teríamos que trazer esse contexto para cá, né? Porque o lugar para pesquisa seria a academia, né? Então eu acho que esse pulo que nós vamos ainda ter que bolar a maneira de fazer, né? De maneira que a academia seja realmente o ponto central de pesquisas e de desenvolvimento de ideias e que se transforme realmente num difusor de ideias. Eu vejo hoje na Europa a coisa está concentrada no que eles chamam da Associação de Genebra, né? Geneva Association. É lá que você tem assuntos importantes sobre saúde, sobre automóvel, sobre catástrofes naturais sendo pesquisados e qual é o corpo que compõe a Geneva Association? São os principais executivos das companhias e vários ex-executivos de companhia que hoje têm uma função de destaque no meio acadêmico, né? Então eu acho que a academia, hoje nós temos várias escolas aqui em São Paulo, né? Temos a Escola Nacional de Seguro, que é nossa, do mercado, mas temos a FIA, temos a FMU. Eu acho que a gente deveria promover talvez uma agregação de todos os intelectuais que trabalham nessas escolas e usar a academia como ponto de reunião deles, né? Essa é uma ideia.